Oi, gente, tudo bem? Graça e paz. Neste vídeo eu vou estar falando sobre a nação de Israel. A nação de Israel, dia 14 de maio, completou 73 anos que foi proclamado o Estado de Israel. Foi criada a nação de Israel há 73 anos atrás. Então, para falarmos da criação do Estado de Israel, nós temos que voltar um pouquinho no início da criação do homem. Quando Deus criou ali o primeiro casal, Adão e Eva, e colocou ali no jardim do Éden. Após a queda dos mesmos, Deus falou na sua palavra que o homem que pecar, esse morrerá. Então, após Adão e Eva ter pecado, eles morreram espiritualmente. Então, Deus chegou ali no jardim do Éden e teve um diálogo com a serpente. E ele disse: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Esse seu descendente, ele já estava falando do filho dele, Jesus, que viria para botar as coisas no lugar, trazer a salvação do homem, que o homem caiu, né? Deus fez o homem para viver eternamente. E após a queda do homem, Deus providenciou a salvação do mesmo. Este, Jesus, esse te ferirá a cabeça e tu ferirás o calcanhar. E Deus vai renovando, ele vai velando para que a sua palavra se cumpra. Em Abraão ele disse: ora, disse o Senhor a Abraão: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para o lugar que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, sê tu uma bênção. Abençoarei aqueles que te abençoarei aqueles que te amaldiçoarem. Sê tu uma bênção. E lá na frente ele vai confirmando a sua palavra. Lá na frente ele confirma as suas palavras para o neto de Abraão, Jacó. E ele diz: assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e te formou, ó Israel. Não temas, pois sou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente e a juntarei desde o Ocidente. Isaías 43, 5. E direi ao norte: entrega, e ao sul: não retenhas. Trazei meus filhos de longe e as minhas filhas da extremidade da terra. E ele vai confirmando a sua palavra. Então, como Deus prometeu, assim se cumpriu. Ele tirou o povo dele que estava cativo ali no Egito, 430 anos na servidão de Faraó. Com o braço estendido, através de Moisés, ele tirou o povo dali. E após a morte de Moisés, foi liderado então por Josué. Então, quando Josué entra na cidade de Jericó, 40 anos se passaram, Deus trabalhando com aquele povo, disciplinando, porque Deus não faz nada à toa. Deus é um pai amoroso, que ele ama o filho, e ele não fez o filho para morrer, para perdição, ele fez o filho para viver eternamente, e ele está ali trabalhando no coração, na mente daquele povo, para imprimir ali suas leis, seu estatuto. Então, hoje nós sabemos que aquela viagem ali, que eles passaram 40 anos, hoje se faz com 2 horas de carro, né? Mas tudo asfaltado. Mas naquele tempo eles passaram 40 anos. Ficaram dando volta, era Deus trabalhando no coração dele. É tanto que Deus trabalhou que aquela geração que saiu, aquele povo que saiu lá do Egito, aqueles milhões de pessoas que atravessou o Mar Vermelho, que viu as maravilhas de Deus e prevaricaram, desejaram voltar atrás, desejaram comer da carne lá das panelas de Faraó, chegou a brigar ali com Moisés: por que nos tirasse da terra do Egito? Por que nos trouxesse aqui para o deserto? Por acaso Deus vai nos trazer carne aqui? E Deus provou que ele trazia, né?
fez todos aqueles milagres ali, foi chuva de pássaro, codornas, e eles comeram ali até sair pelas narinas. Mas mesmo assim, eles continuaram prevaricando, não agradeceram a Deus, não amaram a Deus, e ali aquela geração morreu, com a exceção de Josué e Caleb, que chegaram na terra prometida. Aqueles milhões de judeus que chegaram lá em Canaã nasceram durante esses 40 anos. Aqueles que saíram do Egito morreram ali, quase todos, com exceção de Josué e Caleb, todos morreram ali no deserto, foram enterrados, sepultados ali no deserto. Então, a entrada de Josué ali em Jericó, quando ele derruba os muros de Jericó, ali é um marco. Então, a partir daí da conquista de Canaã, até o povo de Israel ser levado cativo para a Babilônia, durou 1000 anos. E durante esse 1000 anos, Deus continuou falando, usando os profetas para falar com o povo dele. Deus sempre, aquele pai amoroso, querendo tomar o controle da situação, fazer o conserto com o povo dele, e ele foi usando os profetas para trazer a palavra dele. Mudarei a sorte do meu povo de Israel. Reedificarão as cidades assoladas e nelas habitarão. Plantarão vinha e beberão seu vinho. Farão pomares e lhes comerão fruto. Plantá-los-ei na sua terra, e dessa terra que lhes dei já não serão arrancados, diz o Senhor teu Deus. Amós 9, 14 e 15. Portanto, dize, assim diz o Senhor Deus, ainda que os lancei para longe entre as nações, e ainda que os espalhei pelas terras, todavia lhes servirei de santuário por um pouco de tempo nas terras para onde foram. Dize ainda, assim diz o Senhor Deus, hei de ajuntá-los do meio dos povos, e os recolherei das terras para onde foram lançados, e lhe darei a terra de Israel. Ezequiel 11, 16, 17. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se deles os seus discípulos para lhes mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse, não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Mateus 24, 1 e 2. Profecia cumprida. No ano 70 depois de Cristo, o general romano Tito foi enviado com as suas tropas para controlar uma rebelião judaica. Após 2 anos de cercos, os romanos entraram em Jerusalém e os judeus foram espalhados por todo o mundo, perdendo suas terras, conforme profetizado. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando, pois, os seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, sabei que está próximo o verão. Assim também vós, quando os virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo, que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Mateus 24, 32 a 34. A figueira então brotou no ano de 1948, dia 14 de maio, quando foi proclamado ali então o Estado de Israel. O Estado de Israel foi criado em 14 de maio de 1948, portanto faz 73 anos, em um voto de Minerva de um brasileiro chamado Oswaldo Aranha, que deu aquele voto aí favorável à criação do Estado de Israel. Portanto, minha gente, a figueira brotou há 73 anos. Jesus nos falou muito para olhar para a figueira. Quando seus ramos começaram
já passou o quê? Uma geração é 70, 80 anos. Então, tem 73 anos que a figueira brotou, que é o Estado de Israel. Nós sabemos que o Estado de Israel é o ponteiro do relógio de Deus. Nós temos que estar com os olhos voltados para a nação de Israel. Tudo que está acontecendo ali ultimamente. Tudo tem o dedo de Deus. É Deus trabalhando. Vamos olhar para Israel. Vamos nos preparar. Isso aqui um dia vai se passar. Como o céu vai se passar, como Deus falou, como um lençol será enrolado. E tudo será transformado. Eis que farei novo céu e a nova terra. Esse céu e essa terra já não existirão mais. A terra nunca vai acabar. Ela será transformada. E vai ter outros moradores que virão morar aqui com Jesus. Jesus vai formar o milênio dele aqui. Jesus está às portas. Deus prometeu que o trono dele, que o cetro jamais sairia da casa de Judá. Cetro é aquilo que o rei usa para governar, aquele cetro, aquela vara que dá o poder dele reinar, que diz: eu sou o rei, eu mando aqui, eu que governo. Esse governo está com Judá, a descendência de Abraão, de Isaac, de Jacó, como também é descendente dele a Cristo, nosso Salvador. Eis que da raiz de Davi nascerá um renovo. O seu nome será maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. Esse príncipe da paz está para chegar, para dar a paz ao mundo. E você, de que lado você está?